Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre equações exponenciais. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula vamos resolver dois exercícios de equações exponenciais. Na verdade, são duas brincadeirinhas de equações exponenciais. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilhe. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Então, aqui são dois exercícios. O primeiro da linha A e o segundo da linha B. Então, vamos começar com o primeiro exercício, que é o exercício da linha A, que é o 3 elevado a x menos 1 mais o 3 elevado a x mais o 3 elevado a x mais 1. Isto igual a 13 sobre 10. Dentro de parênteses tem o 5 elevado a x mais o 5 elevado a x menos 1. Então, aqui é para determinar o valor de x. Então, antes de começarmos, primeiro deve lembrar as propriedades das potências, que sempre que tiver um a elevado a b dividido por a elevado a c, isto mantém-se a base a e subtrai as potências, idem com a multiplicação, mas há uma pequena diferença. Quando é multiplicação, o produto de a elevado a b vezes o a elevado a c, então aqui mantém-se a base e adiciona as potências, fica b mais c. Então vamos precisar dessas duas principais propriedades para podermos resolver essas duas brincadeirinhas. Então primeiro vamos decompor. Fica o 3 elevado a x dividido por 3 mais o 3 elevado a x mais o 3 elevado a x vezes o 3. Né? Aqui é a multiplicação porque as potências somaram. Então isto fica igual a 13 sobre 10. Dentro de parênteses tem-se o 5 elevado a x mais o 5 elevado a x vezes o 5. Aqui é 1, a potência é 1. Então vai ser vezes dividido por 5, pois aqui o sinal é negativo. Então, continuando. Então, aqui a divisão pode ser escrita na forma de fração. Forma de fração também é uma divisão. Então, vamos dizer que o 3 elevado a x sobre 3 mais o 3 elevado a x mais 3 elevado a x vezes 3. Isto é igual a 13 sobre 10 elevado a 5, ou seja, dentro de parênteses, 5 elevado a x mais o 5 elevado a x sobre o 5. Então, aqui vamos colocar desta fórmula 3 sobre 3, 1 sobre o 3, pois aqui multiplicando com o 3x, ou seja, se levar isto aqui multiplica, volta à expressão anterior, mais o 3 elevado a x, mais o 3 elevado a x vezes o 3. Isto fica igual a 13 sobre 10, dentro de parênteses o 5 elevado a x, mais 1 sobre 5 vezes o 5x. Então, o próximo passo a ser dado aqui deve-se evidenciar o fator comum. O fator comum é o fator que tem em todas as parcelas. Veja só que no primeiro membro, o fator comum é o 3 elevado a x, tem na primeira parcela, aqui também tem, aqui também tem. Então, vamos colocar evidência. Então, fica o 3 elevado a x, dentro de parênteses, tem 1 elevado a x, mais aqui, retirado o 3 elevado a x, fica 1. Isto mais, retirado 3 elevado a x, fica somente este 3. Isto fica igual a 13 sobre 10. Dentro de parênteses, vai ser parênteses retos. Então, vai ficar o 5 elevado a x, colocado em evidência. Então, aqui, retirando o 5 elevado a x, fica 1 mais o 1 sobre o 5. Então, continuando, então aqui vamos ter que calcular o MMC. Então, coloca aqui o 3, multiplica por 3, aqui multiplica por 3, aqui multiplica por 1.
Então fica 3 elevado a x. 1 vezes 1 dá 1, mais 3 vezes 1 dá 3, mais o 3 vezes o 3 dá 9 sobre 3. Isto é igual a 13 sobre o 10. Então, veja só, precisamos de calcular o MMC para aqui no segundo membro. Então, aqui multiplica por 5, aqui multiplica por 1. Então, isto fica, mantém-se o x elevado a 5, 5 elevado a x. 5 vezes 1 dá 5, então fica 5, mais 1 vezes 1 dá 1 sobre o 5. Então, continuando, fica 3 elevado a x, só efetuar essa operação. Então, aqui fica 1 mais 3 dá 4, 4 mais 9 fica 13 sobre 3, isto igual a 13 sobre 10, 5x, 5 mais 1 fica 6 sobre 5. Então, veja só que aqui vamos fazer a comutatividade desses dois elementos, de modo que este aqui possa multiplicar com este fator aqui. Então, vai ficar o 3 elevado a x, 13 sobre 3, vai ser igual a 13 sobre 10. Isto aqui fica o 6 sobre 5, vezes o 5 elevado a x. X. Sabemos que a multiplicação é comutativa, então podemos transportar o 5 elevado a x para este lado e levar este aqui para aqui, de modo que possamos efetuar esta multiplicação aqui. Então, é simples, é só questão de prestar atenção a cada passo. Então, continuando, teremos aqui o x, o 3 elevado a x, multiplicado por 13 sobre 3, igual a 13 vezes o 6. 13 vezes 6 dá 78 sobre 10 vezes o 5, fica 50. Isto aqui vezes 5 elevado a x. Então, só prestar atenção a cada detalhe e é muito simples. Então, veja só. Então, aqui vamos agrupar os termos semelhantes. Termos semelhantes são termos que têm a mesma característica. Veja só, que aqui tem o 3 elevado a x e aqui tem o 5 elevado a x. Então, vamos agrupar esses dois, são semelhantes. Então, fica o 3... Fica o 3 elevado a x sobre 5 elevado a x igual a 7, a 78 sobre 50. Está a multiplicar quando passa para cá, divide. A 13 sobre 3. Então, aqui aplicamos a propriedade. Sempre que tivermos um A elevado a B sobre C elevado a B. Então, isto fica igual a A sobre C elevado a um único B, a uma única potência. Então, continuando, vamos aplicar essa propriedade aqui. Fica 3 sobre 5 elevado a x vai ser igual. Então, aqui temos divisão de fração. Então, divisão de duas frações. Mantém-se a primeira fração e inverte a segunda, de modo que possa mudar, inverter o sinal de operação. Então, fica 78 sobre 50 vezes o 3 sobre o 13. Então, fica 3 sobre 5 elevado a x vai ser igual. Então, 78 vezes o 3 dá 234 sobre 50 vezes 13 dá 60, ou seja, 650. Ok? Então, daqui podemos logaritmizar, né?
os dois membros. Então aqui vai ficar logaritmo de 3 elevado a 5 sobre 5 elevado a x vai ser igual a logaritmo de 234 sobre 650. Então veja só que pela propriedade dos logaritmos, sempre que tiver um logaritmo de a elevado a n vai ser igual a n logaritmo de a. Então a potência passa e multiplica todo logaritmo. Então vamos aplicar esta propriedade aqui. Então fica logaritmo x logaritmo de 3 sobre 5 vai ser igual a logaritmo de 234 sobre 650. Então veja só que aqui precisamos de aplicar as propriedades, mas primeiro devemos isolar o x. Então isolar o x significa passar este logaritmo para segundo membro. Então fica x igual a logaritmo de 234 sobre 650, isto sobre logaritmo de 3 sobre 5. Então aqui precisamos de aplicar a propriedade fundamental aqui, a propriedade básica para podermos operar com esta situação. Então sempre que tiver logaritmo de a sobre b, divisão de logaritmo, vai ser logaritmo de a menos o logaritmo de b. Então a multiplicação passa para a subtração, a divisão passa para a subtração. E sempre também que tiver logaritmo de a vezes b, isto significa que é igual a logaritmo de a mais logaritmo de b, toda vez que tiver mesma base. Então esses logaritmos têm a mesma base. Então aqui fica x igual a logaritmo. Então veja só que este logaritmo aqui vai ser este logaritmo menos este logaritmo aqui. Então fica logaritmo logaritmo de 234 sobre 650 menos logaritmo de 3 sobre 5. Veja só que aqui precisamos de aplicar a mesma propriedade para esta divisão e a mesma propriedade para esta divisão aqui. Então fica x igual a logaritmo de 234 menos logaritmo de 650. Isto subtraído com o logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Então aqui vamos calcular esses logaritmos aqui. Então sabemos que logaritmo de 234 é igual, vamos considerar uma casa decimal, a 2,3. E logaritmo de 650 é igual a 2,8. E logaritmo de 3 é igual a 0,4. E logaritmo de 5 é igual a 0,6. Então vamos substituir nesta equação principal com os valores correspondentes. Então aqui fica o logaritmo, o x vai ser igual a logaritmo de 234 é igual a 2,3 menos logaritmo de 650 que é igual a 2,8. Isto menos logaritmo de 3 que é igual a 0,4 menos logaritmo de 5 que é igual a 0,6. Então fica x igual a 2,3 menos 2,8. Isto é igual a menos 0,6.
0,5 menos, então, 0,4 menos 0,6 é igual a menos 0,2. Então, fica x igual a menos 0,5, menos vezes menos dá mais. Então, 0,2. Então, fica x igual a menos 0,3. Então, menos 0,3 é a solução desta equação aqui. Se gostou do vídeo, subscreva no canal, partilhe o vídeo, coloca like, ajuda o canal a crescer. Agora vamos ao segundo exercício. Vamos ao segundo exercício. Então, aqui na linha B, a propriedade ainda mantém aquelas propriedades que aplicamos na primeira equação, né? Então, nesta equação, nesta equação o logaritmo é da linha B 2 a multiplicar o 3 elevado a x mais o 3 elevado a x menos 1 menos o 3 elevado a x mais 1 vai ser igual a menos 9 sobre 10 dentro de parênteses o x, o 2 elevado a x menos 2 elevado a x menos o 1. Isto mais o 2 elevado a x mais 1. Então, as propriedades, só para relembrar, quando tivermos um a elevado a b dividido por a elevado a c, isto é igual a b menos c. E sempre que tivermos um a elevado a b vezes a elevado a c, isto é igual a elevado a b mais c. Então, não podemos nos esquecer dessas propriedades. São propriedades principais para podermos chegar à solução desta equação aqui. Então, continuando, fica o 2 elevado 2 vezes o 3 elevado a x mais 3 elevado a x dividido por 3, uma vez que está a subtrair, significa que está a dividir com 3 elevado a 1, menos 3 elevado a x vezes o 3, isto igual a menos 9 sobre 10 multiplicado por 2x menos 2 elevado a x dividido por 2, isto mais 2 elevado a x vezes o 2. Então, continuando, fica o 2 elevado a 2 vezes 3x mais, então aqui vamos escrever diretamente, essa divisão significa que é 1 sobre 3 elevado vezes 3 elevado a x menos o 3x vezes o 3, isto igual a menos 9 sobre 10. De abrir parênteses, então aqui fica 2 elevado a x menos o 1 sobre 2 multiplicado por 2x mais o 2 elevado a x vezes o 2. Então aqui vamos evidenciar o fator comum, que é o 3 elevado a x. Então aqui fica o 2 mais o 1 sobre 3 menos o 3. Isto igual a menos 9 sobre 10. Colocando em evidência o 2x aqui, que é o fator comum. Então, tem-se o 2, o 1 menos 1 sobre 2 mais o 2. Então, calculando o MMC, aqui fica 3, aqui fica 3, aqui fica o 1. Então, fica 3 elevado a x, 3 vezes 3 vezes 2 dá 6, mais o 1 vezes 1 dá 1, menos 3 vezes 3, isto é igual a 9 sobre o 3. Então, isto fica igual a menos 9 sobre 10, 2 elevado a x. Aqui, calculando o MMC, fica o 2. Aqui multiplica por 2, também aqui multiplica por 1. Então, fica 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes 1 dá 1, mais 2. Perdão, estou meio constipado. Então, aqui 2 vezes 2 dá 4.
sobre o 2. Então, aqui fica 3 elevado a x. Então, aqui tem 6 mais 1 dá 7. 7 menos 9 dá menos 2 sobre o 3. Isto fica igual a menos 9 sobre 10. Então, aqui fica o 2 elevado a x. 2 menos 1 dá 1. 1 mais 3 dá 5. Então, fica 5 sobre 2. Estou aqui fechando parênteses. Então, aqui fica o 3. O 3 elevado a x menos 2 sobre 3. Isto fica igual. Então, vamos comutar esses dois fatores. Então, fica menos 9 sobre 10 multiplicado por 5 sobre 2 vezes 2 elevado a x. Então, aqui vamos multiplicar esses dois aqui. Então, fica o 3 elevado a x menos 2 sobre o 3. Fica igual a menos 9 vezes 5 dá 45. E 10 vezes 2 dá 20. Vezes o 2 elevado a x. Então, chegado aqui, vamos agrupar os termos semelhantes, ou seja, os valores com variável x devem estar no primeiro membro e termos independentes, valores que são livres, não tem nenhuma variável, devem estar no segundo membro. Então, aqui mantém-se o 3 elevado a x dividido, está a multiplicar quando passa para cá, divide por 2 elevado a x. Então, fica igual a menos 45 sobre 20 dividido por menos 2 sobre o 3. Então, veja só que aqui precisamos de aplicar a propriedade. Então, fica o 3 elevado a 2, 3 sobre 2 elevado a x. Então, isto vai ser igual. Menos vezes menos dá mais. Então, o sinal aqui vai ser positivo. Então, divisão de fração, mantém-se a primeira fração. Vamos manter o 45 sobre 20 e vezes o 3 sobre 2. Então, na medida em que inverte a segunda fração, então o sinal da operação muda. Deixa de ser a dividir, passa a ser multiplicação. Então, continuando, fica o 3 sobre 2 elevado a x vai ser igual a 45 vezes o 3, fica 135 sobre 40. Então, chegado aqui, vamos logaritmizar essa expressão aqui. Então, significa fazer logaritmo de 3 sobre 2 elevado a x igual a logaritmo de 135 sobre 40. Então, temos essa propriedade aqui de potência no logaritmo. Então, logaritmo de a elevado a n vai ser igual a n logaritmo de a. Então, esta propriedade deve ser aplicada aqui. Então, fica o x igual a logaritmo x logaritmo de 3 sobre 2 igual a logaritmo de 135 sobre 40. Então, chegado aqui, veja só que este logaritmo, vamos isolar o x. Então, este logaritmo aqui está a multiplicar quando passa para aqui, divide. Então, fica x igual a logaritmo de 135 sobre 40 dividido por logaritmo de 3 sobre o 2. Então, veja só, temos esta propriedade aqui, que sempre que tiver um logaritmo a dividir de a sobre b vai ser igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. Então, esta propriedade vamos multiplicar, vamos aplicar aqui. Então, fica x igual a logaritmo de 135 sobre 40 menos logaritmo de 3 sobre 2. Então, vamos aplicar a mesma propriedade para este logaritmo e para este logaritmo aqui. Então, fica x igual a logaritmo de 135 menos logaritmo de 40.
Então, isto menos logaritmo de 3 e menos logaritmo de 2. Então, agora é só substituir. Então, substituindo, é sabido que logaritmo de 3 é igual a 0,4, logaritmo de 40 é igual a 1,6, logaritmo de 2 é igual a 0,3 e logaritmo de 135 é igual a 2,1. Então, vamos substituir aqui nessa expressão com esses valores aqui. Então, veja só que o x vai ser igual, logaritmo de 135 é 2,1 menos logaritmo de 40, que dá 1,6. Isto menos logaritmo de 3 dá 0,4 menos logaritmo de 2, que dá 0,3. Então fica x igual a logaritmo de 2,1 menos 1,6 fica 0,5. Isto menos 0,1. Então aqui significa que 0,4 menos 0,3 dá 0,1. Então isto continua, fica x igual a 0,5 menos 0,1 fica 0, aqui tem 0,4. Então, sendo assim, 0,4 é a solução desta equação aqui. Se gostou do vídeo, subscreva, partilha, ajudando o canal a crescer. Põe like. Até mais.